A gente está na sexta temporada, nos 10 anos do Falando Nisso, agora em 2023. E estamos de segunda a sexta, às 10h30 da noite. Mas é claro que você pode nos acompanhar com a convergência digital gigante que a Rede Meio Norte tem em todos os canais digitais e redes digitais. E eu recomendo as entrevistas na íntegra. Você deve acessar o YouTube Rede Meio Norte, Falando Nisso. Uma das minhas convidadas de hoje está aqui, e eu comentava com ela ainda há pouco, Alzenir Porto, né, presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí, a JUSEP, e que finalmente ela tem à disposição dela uma estrutura ligada a esse projeto muito importante, Piauí Digital, né, que a Junta Comercial apresentou essa ampliação para prefeitos e representantes de 17 municípios e que era sempre um projeto da Alzenir Porto à frente da JUSEP e que finalmente ela vai poder fazer as entregas que ela precisa fazer num nível estadual e num nível regional mais importante. Ela está aqui para falar desse e de outros assuntos. Alzenir Porto, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu fiquei muito feliz quando eu vi você realizando algo que você já tem pensado, né? Em todas as entrevistas, em todas as conversas, você falava da importância de ampliar esse programa Piauí Digital para prefeitos e representantes de outros municípios, de outras macro-regiões do nosso estado, e que isso vai proporcionar muita desburocracia, né? Que é o que as pessoas... É um dos benefícios, na verdade, eu quero saber quais são os outros. Então, queria que você falasse da importância desse projeto e dar as boas-vindas ao Falando Nisso. É muito bom estar aqui com você que é alguém que eu já conheço de tantos anos, Verdade. já teve a oportunidade de ser entrevistada outras vezes por você e admiro muito o seu trabalho, a maneira com que você, a ênfase com que você dá. Tem um programa que tem a sua cara, realmente é diferenciado, não pode ser diferente. Minha amiga, a Junta Comercial, ao longo desse período, ela veio buscando ficar 100% digital, ou seja, o nosso empreendedor, aquele que faz com que a coisa aconteça, eu sempre digo que o empreendedor é o que nós temos de mais importante dentro de uma economia, que é aquele que coloca ali o seu capital, que corre o risco, que faz com que a coisa aconteça. Sim. Ele precisa de um ambiente saudável, ele precisa de um ambiente que lhe dê segurança, que lhe dê agilidade, né? E ao longo desse período, como você mesmo já disse, a gente buscou esse ambiente digital, esse ambiente seguro e célere. E a gente, graças a Deus, conseguiu. Não só a nível do nosso estado, mas também a nível de Brasil, haja vista que a gente tem uma federação, que no momento eu ainda sou a presidente dessa federação, no meu segundo mandato, e a gente procurou, assim, levar as boas práticas para todos os estados, para que o empresário não sentisse dificuldade de um estado para o outro. Então, a gente diz hoje que se o nosso cliente, se o nosso empreendedor, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele consegue abrir uma empresa no Piauí ou em qualquer outro estado, né? Aqui no nosso estado em si, se ele disser, eu quero abrir uma empresa em Corrente, ou em Teresina, ou em qualquer um dos nossos municípios, ele o fará com sucesso só pela plataforma. E o que é melhor nessa história é que o nosso governador, Rafael Fonteles, ele é uma pessoa que tem um olhar voltado para o crescimento tecnológico. E por decisão dele, o Piauí tem que ser o estado mais digital do Brasil. Então, isso nos enche de alegria, é algo assim que a gente se sente por demais satisfeito em relação a poder levar, não só para a Junta Comercial, para o Corpo de Bombeiro, para a Vigilância, para meio ambiente e outros órgãos, mas também para todas as outras secretarias que já estão trabalhando, capitaneada aí pela Invest Piauí, nessa modernização, buscando, assim, dar ao nosso cidadão aquilo que ele merece, celeridade, conforto. Você imagina, você está bem aí com o mundo a seus pés. Estava pensando nisso, né? Como faz diferença, Isso, né? como faz diferença. Imagine, você diz, eu preciso de algo que o Estado, uma certidão que o Estado vai lhe passar, uma informação que o Estado tem que lhe passar. E rapidamente você consegue isso. São então, quantos municípios que... Nós temos 224 Não, municípios. das que vocês avançaram? Sim, nós temos 223 integrados e agora 21 farão automaticamente, sem a interferência humana. Aí você diz, mas 224 para 21 é pouco.
Aí eu lhe digo, os 224, tirando os 21, a gente tem 80% das empresas abertas, que são os estados, são os municípios maiores. Então, o que é que essa segunda fase está dando? Porque a gente já integrou a primeira fase. Sim. E agora a gente está dizendo, olha, município, nós não temos mais que ter a interferência humana. Aqueles processos passarão através da inteligência. Hoje que se tem a tecnologia. A partir da tecnologia, né? Você já consegue passar aí o quê? A máquina já te dá a resposta em alguns segundos. Hoje você constitui uma empresa em menos de 1 minuto. Você manda, é o tempo da máquina receber, confere ali o que é o contrato. A partir da consulta prévia, o processo já é agilizado, contrato, né? Porque você tem ali um contrato padrão, né? Então, você escolhe o contrato padrão. Aí, no momento que você já escolhe aquele padronizado, é questão de minutos. E os alvarás? Esse da segunda fase, que agora também vão ser feitos por quê? Porque vai se separar. Não seria muito lógico que a gente deixasse numa única fila aquele, digamos, um posto de combustível e uma lojinha de vender roupa. Quer dizer, eles são bem diferentes. Sim. A lojinha de vender roupas, ela não vai causar nenhum tipo de dano, ela não é de alto risco. Não é de alto risco, não como tem um posto, alto por risco. exemplo. Uma clínica onde só há uma consulta, por exemplo. Aí vem uma série de situações onde tem aquele que não te oferece risco nenhum e aquele que te oferece muito risco. Então, esses de baixo risco já vão ser liberados de imediato, já estão sendo liberados de imediato. Então, tanto a questão das licenças, né, dos órgãos de licenciamento, como o registro hoje já é 100% digital, e essas licenças que são necessárias, elas farão rapidamente. Aqui em Teresina, a gente teve a felicidade de ter a última reunião agora, semana passada, aliás, 2 dias atrás, e a gente já estabeleceu um termo de cooperação técnica, onde nós estaremos tudo isso também de forma automática. Então, e é bom para o município e bom para a empresa, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. É bom para o município, que vai economizar em termos de pessoas, haja vista que a máquina, através da inteligência artificial, já vai fazer aquilo para ele. Ele já pode utilizar aquele funcionário para uma fiscalização externa, por exemplo. Sim. Ele não mais precisará daquele indivíduo ali dentro das 4 paredes. E outra coisa, a liberdade do contador. A qualquer momento que esse contador disser, não, eu quero constituir uma empresa, ele vai ter ali todos à sua espera. Quer dizer, o sistema está lá, as máquinas estão lá ligadas e mandando as respostas. Então, isso traz ao ambiente uma facilidade imensa. Eu costumo dizer até assim, não há porque hoje a gente fala em informalidade, porque o governo federal, assim como todas as outras esferas, estadual e municipal, eles já deram aí uma condição de você poder trabalhar com o MEI, por exemplo, né? Que coisa maravilhosa, você está vendo ali uma situação como nós estamos vivendo hoje, né? Que as pessoas falam depois da pandemia, de emprego, e ele disse, não, por que acabou o emprego formal? Não, não acabou, ele continua aí. A questão é que os nossos jovens, não tão jovens também, todos nós, a gente aprendeu a ir buscar alguma coisa. Então, de repente... A empreender, né? A querer e não isso. ter tanto medo. Há pouco eu vi ali uns bolos decorados, a coisa mais linda do mundo. Aí eu pensei, olha, o que é isso aqui? É um MEI. A pessoa oferecendo seu serviço, aí vem a tecnologia, onde você não precisará mais pagar uma luva, como no passado, que você pagava uma luva de um prédio para ser visto, um lugar de muito movimento. Hoje não. Hoje, onde é que você vai ser visto? A visibilidade digital. Né? Visibilidade e digital. É importante isso que a Alzine está falando, porque assim, nesse contexto de pandemia, a gente precisa considerar que muitas jornadas para empreender, dizendo que era empreender, como entregadores, como a uberização de vários serviços, na verdade, eles estavam atuando de forma precária. Existe uma precarização do trabalho que a gente precisa ficar atento e que, muitas vezes, você ser um MEI ou você ter a sua empresa, o seu negócio reconhecido, te traz
segurança, principalmente no mundo em que a gente está caminhando para desburocratizar Com as coisas, certeza. que era esse grande peso. Isso. Né? Dizia, nossa, em outros países a gente abre uma empresa rapidinho, fecha rapidinho, aqui é tão burocrático, aqui é tão complicado. Né? A gente está caminhando para facilitar cada vez mais essas jornadas que eram um peso antes, não é, Alzine? Com certeza. Veja que em relação a essa questão da burocracia dentro do Brasil e fora, a gente teve naquela missão internacional a Estônia, agora nosso governador deve ir em Sim. março, também a Estônia levando alguns secretários. Eu digo sempre que o ideal seria que todo mundo pudesse vivenciar uma experiência como essa. E ali a gente Porque é um teve... modelo que pode ser replicado, né? Aqui nós queremos ser essa Estônia no Brasil. Esse estado onde vai oferecer todas essas facilidades que ali oferece. E a gente viu assim, que lá se diz, só tem 2 serviços que não são feitos através de plataforma, casar e separar. E eles já estão querendo separar sem ser pessoalmente. Tem vários outros, né? Eles brincam, mas tem filho, né? Pois é. Mas assim, o que a gente pôde ver lá, a gente visitou a junta comercial lá do país, e a gente ficou muito orgulhosa naquele momento, porque a nossa junta comercial aqui do Piauí, assim como as demais do Brasil, elas não estavam devendo em nada em termos de tecnologia. Pelo contrário, nós estávamos 2 passinhos à frente deles. Sim. Porque eles disseram para a gente não está conseguindo, eles perguntaram se nós estávamos digital, sim. Aí ele disse, aqui a gente só não está conseguindo 2 coisas dentro do sistema, que é trabalhar numa única plataforma e ter a consulta de viabilidade de nome 100% digital, porque lá eles trabalham com semelhança, como nós trabalhamos. No passado nós trabalhávamos com semelhança. Exemplo, você abre um negócio e bota casa com K, aí a outra bota uma casa com C. Aí no passado não podia, porque era o mesmo som. Sim, aí agora pode. Mudou a legislação, é só a grafia, então agora pode. Sim. Aí a gente já está 100% informatizado, é máquina com máquina também. Você consulta o nome do seu estabelecimento e ele já te dá em alguns segundos, ele te dá essa resposta. E o que eles disseram quando você falou? Eles ficaram encantados. Aí o outro era trabalhar numa única plataforma, a gente já trabalha numa única plataforma. Sim. Aí eles ficaram, a pessoa que é responsável também, a empresa, que é quem é detentora do código-fonte do Piauí Digital, estava lá, eles aproveitaram para tirar bastante proveito, conversando com eles sobre eu isso. imagino que sim. Eu acho que a gente está caminhando. Eu acho muito interessante esse modelo de gestão que o governador Rafael Fontella está implementando. Como eu acho interessante e inteligente ele manter em órgãos pessoas que funcionam e que já funcionam já há bastante tempo, porque muitas vezes a gente vê com mudanças de governo é o mudar por mudar, e ele opta pelo técnico. Você é um exemplo disso. Eu sou muito grata a ele. Mas você é uma autoridade nessa área, você conhece o perfil das empresas que são abertas no Piauí, então você tem dados, e não é só ter dados. Você consegue fazer uma leitura, porque não basta ter dados se você não monta estratégia baseada nesses dados. Você vê que história o dado está te contando e você faz pergunta para esse dado. Com certeza. Então, assim, você desenvolveu uma expertise nessa área que qualquer pessoa pode dizer, a maioria das empresas do Piauí é de que segmento? Pois é, nós temos aqui o serviço e o varejo. Que continua, né? Que continua sendo serviço e varejo, hoje já com um fator, e um fator assim um pouco diferencial, que isso já está acontecendo através das redes sociais. Por exemplo, a gente pega a meninada hoje que vai para o mercado buscar emprego. Não são todas que querem ir atrás do emprego formal, não. Ela está querendo constituir a empresa dela para trabalhar através das redes sociais. Sim. Né? Então, esse segmento cresceu muito. E aí a própria legislação, porque o ordenamento jurídico, ele tem que vir de acordo com a necessidade do empreendedor. Então, ao longo desse período, a gente esteve lutando para que esse ordenamento jurídico, ele pudesse também dar condição a essa mudança de mercado. Por exemplo, se eu tenho como trabalhar dentro da minha casa, eu não vou receber pessoas ali, eu não vai ter fluxos, Sim. por que não posso abrir uma empresa com meu endereço, né? Então, hoje já Sim. pode. Outra coisa, você era obrigado a ter um sócio para poder manter uma sociedade, né? Mas isso trazia, assim, muitas vezes, um desconforto para o empreendedor. Ele contratava alguém, ele chamava alguém para ser sócio,
porque ele tinha 180 dias quando um saía para poder botar o outro. Mas ele não estava mais querendo um sócio. Então ele pode ter a sociedade unipessoal, que é ele mais tá vendo? ele. Você acompanhou, Então, você está desde 2015, né? Foi quando você assumiu a presidência 2015. da Junta Comercial. Isso. Então, assim, você está acompanhando, você tem um lugar privilegiado de acompanhar esses movimentos e propor coisas que devem estar à altura e no mesmo ritmo do que tem mudado esse perfil dessa empresa. Né? Porque a gente fala muito em tecnologia, mas a gente precisa pensar também que existe uma exclusão digital, que é uma outra meta importante Exato. do governador Rafael Fonteles, no sentido de diminuir ou zerar isso, é o projeto dele, né? Mas, assim, você tem os números, os dados, né? E o que é interessante nisso aí é que, assim, eu digo sempre que as boas práticas, elas devem ser compartilhadas, né? Então, ao longo desse período, a gente tem feito um compartilhamento entre órgãos, por exemplo. Nós temos aqui o Corpo de Bombeiro evoluiu consideravelmente, a vigilância também evoluiu, a própria Secretaria de Meio Ambiente, tem tantos órgãos que, através de troca de experiência. Aí você diz aos demais, aqui dentro, não, a gente rompe fronteiras através da FENAJU, que é uma federação nacional, onde ali a gente não deixa nenhuma boa prática, ela fica naquele estado, ela é dividida com todos os estados. Sim. E você é parte do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios, que é um nome grande, mas é super importante e super atuante. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Eu faço questão de trazer essas frentes em todas as escalas digitais que estão se abrindo, para a gente entender como é que os modelos de negócio devem aproveitar e serem beneficiados de frentes como essa. Então, o que era queixa antes vai deixando de ser e a gente termina sendo apoiado por iniciativas que é, sim, a obrigação do governo de oferecer, desde que tenha visão que você tem, que você há muito tempo fala sobre isso e agora está podendo realizar. Então, é por isso que a gente quer dividir isso com vocês. Muito obrigada pela entrevista. Eu que lhe agradeço. E não é quando você disse aí da obrigação do governo, parabéns. Eu digo sempre que nós que estamos no governo, o governo em si ele tem obrigação de melhorar esse ambiente para o empresário. Sim. Porque para a gente, eles são por demais importantes. Então, a gente tem que estar com... Eu digo sempre que tem que estender o tapete e partir para o abraço. E a microempresa no Brasil que sustenta o Brasil, gente. 80% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, assim, os MEIs fazem parte disso também, é claro. Então, assim, tem que dar esse suporte. Se a gente quiser continuar gerando emprego e renda, impactando cenários de desenvolvimento, cenários econômicos, é isso que precisa ser feito. Por isso que eu fiquei animada com essa história. Fiquei muito feliz quando eu vi você anunciando. Fiz questão de trazer você aqui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você.